a gente precisa conversar sobre uma mudança fundamental que está acontecendo agora em cibersegurança. Uma mudança que é totalmente impulsionada por inteligência artificial e que criou um novo campo de batalha, um que opera numa velocidade que, sinceramente, já superou a capacidade humana de controle. Bom, vamos direto ao ponto. Essa frase aqui na tela, ela é a tese central de tudo. Se a estratégia de segurança da sua empresa ainda depende da velocidade de um analista humano para tomar uma decisão, ela já está morta. O invasor moderno não é mais um sujeito num teclado num porão. É um modelo de IA treinado para achar uma falha na sua rede e explorar ela em milissegundos. E isso nos leva diretamente ao nosso primeiro ponto. O colapso de um conceito que, por décadas, foi a base de qualquer estratégia de decisão. O chamado loop OODA. Vamos entender por que ele simplesmente não funciona mais. Então, o que é esse tal de loop OODA? É um ciclo bem simples, na verdade. Você observa o que está acontecendo, se orienta para entender o contexto, decide o que fazer e, finalmente, age. Esse modelo funcionou por muito tempo. Só que ele tem um gargalo estrutural que, na era da IA, se tornou fatal: a cognição humana. Nosso tempo de reação biológico não tem a menor chance contra a velocidade de um algoritmo. Agora, olhem para esses números. A disparidade é brutal. O que um time humano levava horas, talvez dias para detectar, uma IA faz em milissegundos. O tempo de resposta caiu de semanas para segundos. Então pensem comigo. Se a defesa depende de um ser humano receber um alerta, analisar e só então agir, o dano sistêmico já aconteceu. A batalha foi perdida antes mesmo de começar. Certo? Agora vamos entender exatamente contra o que estamos lutando. Porque não é só uma questão de velocidade, é uma questão de inteligência, de adaptação. A gente está vendo nascer um novo tipo de adversário, o adversário de IA. O conceito-chave aqui é o de malware polimórfico. A melhor forma de pensar nisso não é como um código estático, um arquivo, mas como um organismo digital. Ele usa IA para entender o ambiente onde ele está e reescrever o próprio código em tempo real. Cada vez que ele executa, ele cria uma versão nova, única. E isso torna a detecção por assinatura, que é o pilar de 99% dos antivírus tradicionais, completamente inútil. E para ninguém achar que isso é coisa de ficção científica, um papo para o futuro, olha esse dado. As projeções para 2025 são alarmantes. Mais de 70% das grandes invasões vão usar alguma forma de malware polimórfico. A era desse tipo de ataque não está chegando, ela já começou. E muitas defesas ainda estão presas no passado. E o ciclo de ataque dele é assustadoramente eficiente. O malware entra, ele analisa as defesas, os processos que estão rodando e usa essa informação para se regenerar de um jeito que não seja reconhecido. É basicamente um agente de aprendizado autônomo operando dentro da sua rede. Um exemplo bem concreto disso é o Black Mamba. É uma prova de conceito, mas que mostra o poder dessa abordagem. Ele usa a API de um LLM, um Large Language Model, em tempo real para criar um código malicioso de keylogging. Mas a parte mais crítica é essa. O código é gerado e executado inteiramente na memória. Ele nunca toca no disco. O que isso significa? Que ele não deixa nenhum rastro para análise forense. É um malware polimórfico e fantasma. Então, qual é a contramedida? Se o cenário é esse, o que a gente faz? A resposta é lógica, é inevitável. É preciso combater IA com IA. A defesa tem que operar na mesma velocidade com a mesma inteligência adaptativa do ataque. E é aqui que entra o conceito de um SOC autônomo. Um centro de operações de segurança que não depende mais daquela sala cheia de analistas olhando para telas. Depende de algoritmos que detectam, analisam e neutralizam ameaças em tempo real. Essa é a única resposta possível nessa nova corrida armamentista. E as capacidades de um sistema assim são transformadoras. A gente está falando de detecção baseada em anomalia de comportamento, não mais em assinatura. De uma resposta automatizada que isola um computador comprometido em milissegundos. De inteligência preditiva que tenta antecipar o próximo passo do invasor. E, o mais importante, de sistemas que aprendem e se adaptam sozinhos. E o que é mais interessante é como a IA potencializa uma arquitetura que já existe, a Zero Trust. O que antes era um conjunto de políticas estáticas, agora se torna um escudo dinâmico, adaptativo. A IA analisa comportamento de usuário, valida dispositivos e ajusta a rede em tempo real. As próprias aplicações passam a se autoproteger em tempo de execução. Ok,
Mas toda essa automação, essa velocidade, nos leva para uma fronteira bem delicada, bem complexa. A questão do controle, da governança. A solução para um problema acaba criando um desafio novo. E a pergunta fundamental é essa: qual o risco de dar autonomia total para uma IA defender uma infraestrutura crítica? Pensa só, se uma IA defensiva reage de forma exagerada a um falso positivo e desliga a operação vital de uma fábrica ou a rede de um hospital, quem é o responsável? O benefício da velocidade pode virar um risco operacional gigantesco. Para gerenciar esse risco, basicamente existem dois modelos. O Human in the Loop, onde a IA age só com a aprovação humana. Isso sacrifica a velocidade. E o Human on the Loop, onde a IA age de forma autônoma, mas o humano monitora e tem poder de veto. Para a defesa na velocidade da máquina, a gente sabe que só o segundo modelo é viável. Só que, mesmo nesse modelo com supervisão, a gente cai numa armadilha psicológica bem sutil, o viés de automação. É aquela tendência natural de confiar cegamente na máquina, principalmente quando se está sob pressão. E aí o operador humano vira só um carimbador de decisões da IA, o que anula completamente o propósito da supervisão. E é por isso que essa frase é tão importante. A gente precisa parar de enxergar a supervisão humana como um gargalo e começar a ver como um componente essencial do design. O humano no ciclo não é uma limitação, é a arquitetura. Ele é a camada de responsabilidade, de julgamento, de bom senso. Ele não é o freio do sistema, ele é o volante. O que nos traz, então, a nossa conclusão. Há um mandato claro para o futuro próximo, um verdadeiro manifesto para 2026 e para o que vem depois. A mensagem final é esta: se o atacante opera na velocidade da luz, a sua defesa não pode operar na velocidade da burocracia. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem.